Bom, primeiramente, bom dia a todos. Nosso grupo ficou com o tema da química presente nos plásticos e o grupo é formado por eu, Adrian, Gabriel Costa e Carlos. Nós resolvemos apresentar nosso trabalho usando um folheto. Esse folheto deveria ser entregue a cada aluno, mas devido às circunstâncias nós vamos deixá-lo de fundo enquanto explicamos. Então vamos lá. Não tem como falar de plásticos e não falar sobre polímeros, já que todo plástico é um polímero, mas nem todo polímero é um plástico. E o que são os polímeros? Vamos começar pela etimologia da palavra. Polímero vem do grego e é composta por dois termos. Primeiro, polis, ou seja, muitos, e mero, que quer dizer partes. Esse nome é dado pois, como podem imaginar, os polímeros são moléculas bem grandes, macromoléculas, formadas por muitas partes menores, os meros. Os polímeros podem ser classificados de duas formas, como naturais, exemplo, a proteína, a borracha, a celulose, ou podem ser sintéticos, formulados quimicamente pelos seres humanos. E agora, como surgem os polímeros sintéticos? São basicamente três passos. Primeiro, tudo começa com uma molécula simples, pequena e individual, chamada de monômero. Essa molécula pode vir de diversas fontes, como o petróleo ou até fontes renováveis, como as plantas. Segundo, após um determinado processo, essa molécula abre a possibilidade de se ligar a outras duas moléculas, e agora esse recebe o nome de mero. E terceiro, por último, acontece uma reação chamada de polimerização, que é a fase em que um mero se une a outros meros. Para ficar melhor para entender o que é um polímero, vamos usar a seguinte analogia. Imagine um trem onde os vagões representam os meros e a união desses meros, ou seja, dos vagões, representam a composição, o polímero. Agora vamos ver um pouco mais sobre a reação de polimerização. Eu vou explicar como se obtém o polímero, né? As reações de polimerização. Vamos lá. As reações, elas utilizam parâmetros primários e secundários para que possa ocorrer. São eles: o primário, pressão, temperatura, tempo de reação e se tem a presença de iniciador de reação. Os secundários são os itens, como inibidores, catalisadores, retardadores de reação e controladores de massa molar. Existem diferentes tipos de reações e eu vou explicar como cada uma delas funciona. Começando pela polimerização em etapa, que ocorre pela condensação sequencial de grupos funcionais presentes nos monômeros. Esses grupos funcionais são ativos entre si, então eles não necessitam de iniciador de reação. E essa reação gera subprodutos, como água, amônio e ácido clorídrico. Outro tipo de reação é a polimerização em cadeia, que ocorre pela instabilização das duplas ligações presentes no monômero, ativando uma reação em cadeia. A ruptura da dupla ligação gera um polo positivo, chamado sítio ativo, que vai atrair outros monômeros, dando continuidade à reação. Isso vai sempre se repetir, vai sofrer essa ruptura e vai gerar um sítio que vai ter um polo positivo e vai gerar outras reações que vai sempre se repetindo nesse ciclo. Para que ocorra essa ruptura, é necessário utilizar iniciadores termicamente estáveis. Existem também a polimerização por abertura de anel, que ocorre pela estabilização de um monômero em forma de anel, formando os sítios ativos que dão início à reação. E com a ruptura desse anel, formam duas funções distintas nas extremidades da molécula, que ao reagir consigo mesma proporciona a formação das macromoléculas, né, que são os polímeros, que é o resultado final. E por fim, a copolimerização, que é bem simples, que é a união entre dois monômeros que ocorre naturalmente. Eles se reagem entre si e depende só da sua reatividade entre si. Então, se tiver uma alta reatividade, eles vão reagir mais e ser mais fácil de ter essa reação e gerar o produto final, que são os polímeros, né? As cadeias poliméricas. Quanto aos termoplásticos, podemos começar falando do PET, que é o politereftalato de etileno. O PET é um plástico formado pela reação entre o ácido tereftálico e o etileno glicol. Normalmente compõe frascos de garrafas para uso alimentício, hospitalar, cosmético, etc. É o plástico presente nas embalagens de refrigerante. Já o PET, que é obtido através da polimerização do etileno, é um plástico
resistente a baixas temperaturas, leve e impermeável, presente em embalagens de detergente, óleos automotivos, sacolas e etc. Uma curiosidade sobre ele é que quando ele é obtido através de fontes vegetais, ele é chamado de plástico verde. Já o PVC, que é o policloreto de vinila, é um termoplástico também, formado quando o cloreto de vinil sofre polimerização por adição de milhares de suas moléculas. Ele é encontrado em tubulações, embalagens de suco, maionese, mas mais comumente é utilizado nas tubulações de água e esgoto. O PEBD, que é o polietileno de baixa densidade, é um termoplástico também, derivado do propeno, obtido através da adição de moléculas de estireno. Tem como uma das suas principais características conservar o aroma, ser rígido e resistente a mudanças de temperatura. Ele é comumente utilizado em embalagens, frascos, copos e outras coisas de utilidades domésticas. O PS, que é o poliestireno, é formado por moléculas de estireno. Ele é capaz de formar um plástico rígido e resistente a impactos, utilizado normalmente em móveis, gabinetes no caso de monitores de computador e televisão, copos e outros utensílios. Uma coisa importante sobre ele é que quando o poliestireno é aquecido com o ar na mistura, forma-se o isopor, que é um grande isolante térmico. O PLA, o pólido ácido lático, é um plástico produzido a partir do ácido lático obtido pela fermentação do amido de beterraba, mandioca e outros vegetais. Ele é extremamente compostável, biodegradável e reciclável. Já falando um pouco dos termorrígidos, temos dois principais exemplos. O PU, que é o poliuretano, que tem como principais características a flexibilidade, leveza, resistência à abrasão e a possibilidade de design diferenciado. A sua aplicação normalmente se dá em espumas macias para colchões e estofados e algumas espumas rígidas e outros solados de calçados. É o plástico utilizado naquele calçado, o Crocs. O outro é o EVA, o acetato vinilo de etileno. A principal característica do EVA é a capacidade de ser flexível e resistente ao mesmo tempo. Como o próprio nome já diz, ele é feito a partir de uma mistura de alta tecnologia de etil, vinil e acetato, sendo comumente usado como solados de tênis e chinelos também, assim como o PU, e equipamentos de academia. Os plásticos são utilizados em larga escala no cotidiano de todo mundo. Ele sempre está presente, seja em celulares, computadores, eletroeletrônicos, nas escolas, hospitais e etc. Só que isso traz um problema muito grande, que é a grande poluição, pois nem todo plástico é reciclável e o seu descarte, às vezes, acaba prejudicando diretamente a natureza. Uma solução para isso é a utilização de plásticos biodegradáveis, que são formados por resinas biodegradáveis, cujos componentes são derivados de matérias-primas de fontes renováveis. Em geral, essas matérias-primas são de origem vegetal ou animal, tais como a celulose, o amido, a chitina e etc. O uso em larga escala desses plásticos pode substituir facilmente os originados de fontes não renováveis, como o petróleo. Os plásticos biodegradáveis, eles se decompõem os seus componentes mais simples pela atividade dos micro-organismos ao entrar em contato com o solo, com a umidade do ar, com o ar e com a luz solar. Ao contrário do que ocorre com as resinas petroquímicas, que permanecem por muito tempo no solo, nas águas e em outros lugares, sem sofrer alterações.